uma coisa para piorar a nossa vida. Quem já parou para perceber isso? É piorar. Deus não faz nada para piorar. Mas tem certas coisas que aquilo que a gente espera só vai vir de quem? E é no tempo dele. É na hora. Eu estava aqui agora, o pastor lá de Jaquereí me ligou. E aí, Rodrigo, como é que você está? Tudo bem? Você vê, ele foi inteligente. Já não falou de cara, porque não sabia. Estou bem. Eu preciso de um grande favor seu. Se estiver no meu alcance, depende. Se tiver, eu faço. Ele falou, está no seu alcance. Se você não puder fazer agora, que você vai para a reunião, depois da reunião você faz, porque está mais perto de você aí. E eu sei que você é um de Deus, e quando você chegar lá, aquela mulher vai receber a cura. Ele falou, tem uma moça aí, é nova, está com câncer. A nossa vida não vale nada se não tiver a presença de quem? Não vale a pena você ficar afobado. Ontem à noite me deu uma tontura e uma dor na barriga. E eu estava dirigindo, uma dor na barriga, que eu falei, eu liguei o ar-condicionado, e eu falei, se eu não melhorar, eu vou ter que ligar para alguém me buscar. Porque se eu andar com esse carro, poucos metros eu vou bater e vou morrer. Eu pensei comigo. E uma dor no peito, mas uma dor no peito que eu pensei, meu Deus do céu, me ajuda. E até agora está doendo meu peito. Mas Deus falou assim, não, nessa hora ainda não. Pode ficar tranquilo. Isso aí vai passar, daqui a pouco eu tiro. Amém? Amém? Mas você pensa que é fácil? Nós não somos super-herói. Não é eu que faço o milagre, que estenda a mão e faço o sobrenatural para você. Eu, se eu pudesse, eu mudava a vida de todo. O que você precisa? Isso, então toma, Jesus te dá. Quer dizer, eu mudava todo mundo, mas não é nós não. Não adianta você ficar afobado. Não adianta você se entristecer, se isolar. Eu não vou comer isso. Não adianta você brigar, você discutir, você querer que a pessoa seja do seu jeito. Não adianta. Tudo é Deus que faz quando Ele entra no seu coraçãozinho. Amém? Quando o seu coraçãozinho aceita Ele, Ele muda tudo. Quando Ele é revelado para você. Amém? Ele é o sobrenatural, nós somos o natural. É natural que você esteja triste. É natural que você esteja passando. É natural a perca de um ente querido, que isso vai acontecer. É ou não é verdade? Não vai? O sobrenatural é aquilo que você não vê. Você está passando por isso. E o sobrenatural, você já vê isso passado. Quem está entendendo? Você está entendendo? Não? Essa ansiedade, essa tristeza, essa angústia, você vê como passado. Porque o sobrenatural vem e entra dentro de você. Por isso que a gente não pode fingir que está sentindo a presença de quem? Não. Ela é sobrenatural. Ela entra e muda o seu jeito de ser, muda a sua maneira, te convence de que você está errado. Amém? Então tem pessoas na igreja que ela não se convence, ela não deixa o Senhor convencer ela acha que vai ser do jeito dela. E não é assim. Pastor, meu marido não me ama, mas Deus te ama. Então enche o coração de Deus com o amor que você tem pelo seu marido a Deus, e Deus vai encher o coração do seu marido. Quem está entendendo? Meu filho, ele fala coisas para mim que eu não acredito que seja meu filho.
Enche o coração de Deus com o amor, o bem que você ia fazer ao seu filho, faça esse bem a Deus. Amém? E Deus vai cuidar do seu filho. Sua vida financeira, pega ela inteira e fala com Deus: eu já fiz a burrada, eu já fiz o que não poderia ter feito, mas eu creio no Senhor. Eu sei que quando eu estava lá fazendo a besteira, o Senhor estava comigo e falando para mim: não faz. Mas eu fui desobediente. Eu sou desobediente, Senhor. Eu preciso obedecer. Eu quero, mas eu ainda não consegui. Então me ajuda. E você vai ver que não vai ser mais você, vai ser Ele trazendo a obediência ao seu coração. No momento que você for fazer aquilo que vai te atrapalhar, o Espírito Santo vai falar: ó, isso aí vai te trazer problema. Você está entendendo? Às vezes você não tem diabo, não. Todo dia eu vou orar forte, não. Às vezes não é oração forte, é você confiar mais em Deus. Esse monte mexeu com tudo. Agora há pouco, eu não ia aguentar jejuar, não. Eu estou assim: abro ou não abro? Abro ou não abro? Eu não estava aguentando. Eu falei: eu vou abrir. E eu não vou com a minha força, porque eu não tenho força. Eu vou fazer com a força do Senhor. E falei para Deus: a minha vontade, Senhor, é não abrir. Eu falei para Deus: por quê? Eu falei para Ele: o Senhor tem visto. Aí Ele falou para mim: mas você não faz a sua, faz a minha. Abre aí, né? Você falou que é jejuar para mim. Glorifico o nome de Jesus. Amém? Eu sei que muita gente foi abençoada. Muita gente. Só que tem pessoas que ela pensa que a barriga dela vai doer só hoje. Recebe a bênção, depois não vem agradecer. Deus não quer isso. Deus não quer você por um dia, apenas alguns minutos. Deus quer você para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Deus quer que você conta com Ele. Deus quer que mesmo você com a dor, você vai me desculpar, mas eu vou falar para você. Mesmo você vendo o tumor em você, Deus quer que você olhe para aquele tumor, mesmo sentindo dor, e diga: eu sou feliz porque eu tenho Jesus. É difícil. É difícil. Porque a felicidade para a gente é só quando a gente tem tudo. Então, não é verdade? Quando a gente está tudo dando certo, tudo favorável, quando está com sol, não é verdade? Quando a gente consegue alguma coisa, e Deus quer convencer você aqui hoje que não é assim, que a felicidade tem que ser no seu coração todos os dias. E ainda que vier a tristeza, a alegria está acima da tristeza. E a alegria não sou eu que coloco, e nem aquilo que você recebe, mas Jesus Cristo no seu coração. Glorifico o nome de Jesus. Põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Obreiros, vocês vão ver uma coisa aqui que eu acho que vocês nunca viram. Fecha os olhos. Pense em Deus. Pense em Deus. Pense que Ele está aqui agora com você. Está Ele aqui agora. O Senhor está aqui. Jesus está aqui. E Ele está do seu lado. Tem anjos aqui nesse lugar. Tem anjos por toda parte. Como prova disso. Isso, Satanás. Pode sair. Pode sair, demônio. Vou abrir para orar nesse outro para mim. Vou abrir para orar aqui, Senhor. Por favor. Isso. Tem anjos aqui. Tem anjos aqui do seu lado. Anjos e arcanjos. Mas pastor, eu sou pecador, sou pecadora. Jesus sabe disso. E Ele veio para o pecador, para a pecadora. Jesus sabe disso. As trevas não combinam com anjo. Isso. Tem
Pense em Deus. Eu não vou na foto, não. Pense em Deus. Isso. É demônio isso aí. Pense em Deus. Só pense em Deus. Pai, essa pessoa precisa confiar em Ti. Ela quer confiar no Senhor. Ela anda preocupada, triste. Ela até confia, mas não confia com os olhos da fé. Ela crê no natural. Ela tem visto a vida dela uma vida destruída. Algumas coisas dão certo, outras não. E às vezes ela sente um desânimo tão grande, uma vontade de desistir, de se matar, uma vontade de sumir, mas não é dela essa vontade. Essa perturbação maligna vem de Satanás. Eu dou ordem maligna. Os anjos de Deus te queimam agora. Vai sair dessa pessoa, vamos. Vai sair no coração dela. Só pensa, não olha não. Vai sair no coração dela, vamos. Isso. Isso para abra o coração, gente. Você que está aqui na frente. Abra o coração. Espírito do ódio, espírito das trevas, você que causa tristeza, separação, a divisão, você que causa as dores, você que causa o medo no coração. Essa pessoa tem medo de tudo. Sai do coração dela, demônio. Sai da mente dela agora, vamos. Você que coloca essa doença no ovário, nas trompas, esse caroço, essa dor na coluna, a dor no peito, a dor nos pés. Isso, demônio, em nome de Jesus, sai dessa criança. Sai dessa criança, isso. Eu estou mandando. Eu estou mandando, em nome de Jesus, eu estou mandando. Isso, o nome de Deus te queima. Isso. Isso, praga. Isso, maldito. Vamos. Isso, sai dessa família, vamos. Espírito da cachaça. Espírito do vício. O vício entrou, dá um inferno na família. Não tinha vício, não. Você colocou o vício na família. Isso. Em nome de Jesus. Sai da mãe dela, vamos. Sai da mãe, do coração da mãe. Isso. Sai da família dela, não. Espírito angustiando dela. Espírito angustiando dela. Sai dela, vamos. Cadê o obreiro? Cadê? Tem um obreiro? Tem um obreiro? Isso, em nome de Jesus. Espírito da angústia. Isso. Pode sair. Isso. Sai da família dela. Pensa na sua família agora. Pensa na sua família. Sai do marido dela também. Ele não consegue se firmar, Satanás. Ele não larga o vício porque você não quer deixar. Mas Jesus entra na família agora. Jesus entra na família dela, na casa dela. Sai agora, maldito. Sai agora, maligno. Sai agora em nome de Jesus. Isso. Isso. Em nome de Jesus. Fique firme. Feche seus olhos. Isso. Meu Deus, visita você agora. Ele sabe o que você está passando. Ele te entrega a vitória agora. Jesus muda a história da sua vida de hoje. Eu profetizo isso. Vai passar, viu? Isso é passageiro, é um vento passageiro. Daqui a pouco chega a sua vitória. Receba isso no seu coração. Em nome de Jesus. Olha assim comigo, Senhor Jesus. Eu não aceito essa praga, essa maldição, esse espírito imundo. Diga, Senhor Jesus, eu ordeno que agora todo mal, tudo que não presta, todos os demônios, em nome de Jesus, todo mal, diga, sai, 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 isso.